Galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, dessa disciplina apaixonante e empolgante que é a nossa História. Eu sou o professor Nonias Carvalho, vamos agora dar continuidade, dar início à nossa aula de hoje, a aula de História de hoje. Vamos lá, galera, para a tela. Iremos para a aula 182, que é o Praticando de História, sobre mudanças no feudalismo, que é basicamente, galerinha, o tema que a gente abordou na aula de ontem. Ontem, a gente trabalhou com as questões das universidades, as questões da crise do feudalismo, e hoje é hora de colocar em prática, ver se vocês realmente conseguiram assimilar o conteúdo. Vou passar algumas questões para vocês, vou dar um tempinho de vocês refletirem e responderem no chat para mim, e daqui a pouco a gente vai voltar para a interatividade. Vamos agora para a primeira questão. A primeira questão é uma questão simples, uma questão fácil, uma questão que vocês vão tirar de letra. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem a questão devagarzinho, daqui a pouco a gente vai voltar, porque eu quero ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo e responder a questão de forma correta. Galerinha do 7º ano, de volta aqui para a correção. Tô vendo que vocês estão participando com a gente no chat e isso deixa o professor muito feliz. Vamos agora relembrar a primeira questão, vamos ler de forma devagar. Se você conseguir compreender na leitura do professor, envie a resposta no chat para a gente. A primeira questão, uma questão universitária de 2020, fala o seguinte para a gente. Atente para as seguintes afirmações sobre a epidemia que assolou a Europa na Idade Média. 1. A peste negra devastou a Europa, aniquilando um terço de sua população durante o verão de 1348.
2. Epidemia descrita pelos cronistas foi considerada uma punição pelos pecados cometidos. Os judeus e os leprosos foram responsabilizados e considerados culpados pela tal punição. Número 3. As cidades isolaram-se, os estrangeiros foram proibidos de entrar, pois eram suspeitos de trazer o mal. Aqui, alternativas, é correto o que se afirma em letra A, número 1 e 2 apenas, B, 1, 2 e 3, C, 2 e 3 apenas, e letra D, 1 e 3 apenas. Vamos ver o que vocês comentaram pra gente aqui. O Brian enviou que a resposta correta é a letra D. A Diana enviou que a resposta correta é a letra D. O Gabriel enviou que a resposta correta é apenas a alternativa 1. O Johnny enviou que a resposta correta é a letra... Não enviou a letra aqui, enviou apenas a primeira afirmação. O Bruno Cavalcante enviou que a resposta correta é a letra D também. A maioria de vocês aqui estão apostando que a alternativa correta é a letra D. Vamos agora ao gabarito, ver se vocês conseguiram acertar. E em seguida vamos ler o comentário para assimilar e fixar um pouco melhor o conteúdo. Questão 1, resposta correta, alternativa de letra B. Todas as alternativas estão corretas. A peste negra devastou a Europa, aniquilando 1/3 de sua população durante o verão de 1348. A epidemia descrita pelos cronistas foi considerada uma punição pelos pecados cometidos. Os judeus e os leprosos foram responsabilizados e considerados culpados por tal punição. As cidades isolaram-se, os estrangeiros foram proibidos de entrar, pois eram suspeitos de trazer o mal. Portanto, galera, a gente viu um pouquinho o quão foi prejudicial, por assim dizer, essa epidemia, essa pandemia de peste negra, bem semelhante ao que a gente está vivendo agora com a questão do coronavírus. Claro que a gente tem que levar em consideração o tempo histórico que a gente está vivendo, que é diferente da Idade Média, mas a questão da pandemia é muito semelhante com o que a gente está vivendo nesse momento. Vamos à segunda questão. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Daqui a pouco a gente vai voltar para a nossa interatividade.
Voltamos, sétimo ano, para o nosso momento de interatividade, onde a gente vai colocar, ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo. Eu passei uma questão para vocês. Vocês, como são alunos inteligentes, alunos sagazes, capazes, que manjam da parada, já conseguiram matar com a resposta correta. Vamos agora reler melhor a segunda questão e ver se vocês conseguiram marcar de forma mais satisfatória possível. Uma questão, mais uma vez, de vestibular para vocês. A crise do sistema feudal, que marcou a Baixa Idade Média, se manifestou através 1. Da Guerra dos 100 Anos, 2. Revoltas camponesas, 3. Do enfraquecimento do Exército Nacional, letra D, 4, do fortalecimento das relações servis. Aqui a gente já viu, a gente debateu ontem que as causas foram a Guerra dos 100 Anos, revoltas camponesas. Será que houve enfraquecimento do Exército Nacional? Ou será que também foi fortalecimento das relações servis? Vamos ver se vocês acertaram as alternativas aqui pra gente. Vamos ao chat. O Brian marcou a alternativa A. O Paulo também enviou que a resposta correta é a alternativa A, dizendo ele que acha que é a letra A. Mas pode ser outra, realmente, Paulo. Se não for letra A, pode ser outras. A Yasmin Bruna enviou a resposta correta, também a letra A. O Gustavo enviou que a resposta correta é a letra A. Antes de mais nada, quero fazer um pedido para vocês, galerinha. Se atenham no chat a questões relacionadas à aula, tá, gente? Para não causar com que o professor fique tendo que ler as conversas paralelas de vocês enquanto lê as respostas de quem realmente está interessado em aprender história. Então, limitem-se a comentar assuntos relacionados à aula, tá, gente? Vamos ao gabarito agora, ver se vocês conseguiram acertar a alternativa correta. Questão 2, resposta correta, alternativa de letra A. O comentário falou o seguinte para a gente. A afirmação 3 é falsa, porque durante a Baixa Idade Média, quando os reis e burguesia se unem para enfrentar a nobreza, houve o fortalecimento do exército nacionais, então chamados de exércitos mercenários. A afirmação 4 é falsa, porque durante a Baixa Idade Média houve o enfraquecimento, não o fortalecimento, tá, galerinha? Das relações servis devido às revoltas camponesas. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à terceira questão. Mais uma vez, vou dar um tempinho para vocês lerem. Daqui a pouco a gente vai voltar para comentar e ver se vocês conseguiram acertar a questão.
voltamos 7º ano para corrigir a terceira questão. Vamos relembrar essa questão na tela para a gente. Terceira questão nos pergunta o seguinte: durante o século XIV, houve uma verdadeira devastação por conta dessa temível doença, que foi responsável pela morte de muitos habitantes da Europa e que era transmitida através da picada de pulgas de ratos contaminadas pela bactéria Yersinia pestis. O texto acima se refere a uma epidemia histórica conhecida como letra A, febre amarela, letra B, vibrão colérico, letra C, gripe espanhola, letra D, peste negra. Vamos ver o que vocês colocaram pra gente aqui. A Tayla respondeu que a resposta correta é a letra D. O Gustavo também colocou que a resposta correta é a letra D. O Vinícius, questão 3, letra A, da escola Eunice Serrano, lá no centro de Manaus, no Educandos, perdão. O José Carlos enviou pra gente que a resposta correta é a letra D. A Gabriela está dizendo que é febre amarela, não existia naquela época. A Yasmin está respondendo que a resposta correta também é a letra D. A maioria de vocês aqui está dividida entre a letra A e a letra D. Vamos ver se vocês conseguiram acertar a resposta agora, galerinha. Gabarito para a gente na tela e comentário. Resposta correta da terceira questão de história é letra D. O comentário nos fala o seguinte: a questão foi referência à peste negra, que dizimou mais ou menos 33% da população europeia no século XIV. Acredita-se que a doença foi trazida do Oriente através de navios italianos. A falta de higiene e saneamento básico contribuiu para a propagação desta epidemia, que virou uma pandemia. Lembrando que, gente, 33% é 1/3 da população europeia. Vamos imaginar que de cada 100 habitantes, 33 morreram. É muita gente. Muita gente faleceu, muita gente perdeu a vida nessa que é considerada uma das maiores pandemias da história, peste negra da Idade Média, pela proporção de pessoas que ela afetou, pela proporção relativa à população daquela época. Vamos agora para mais uma questão, a quarta e última questão. Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente vem para corrigir e finalizar a aula de hoje.
Voltamos, galerinha do 7º ano, para a correção da nossa quarta e última questão. Estou vendo aqui que vocês estão interagindo, mas mais uma vez gostaria de frisar, mais uma vez, atenham-se apenas às questões relativas à aula de história, as questões do exercitando. Evitem conversas paralelas, porque, galerinha, atrapalha bastante. O professor quer buscar a resposta de quem realmente está tentando aprender história e não consegue porque é muita conversa paralela no chat. Então a gente não quer ser obrigado a bloquear vocês no chat, porque afinal de contas é muito chato tanto para o professor como para vocês que são bloqueados. Então vamos agora, sem mais delongas, a quarta questão. Vamos ler e relê-la mais uma vez. Quarta questão diz o seguinte, uma questão de vestibular novamente. Na Europa Ocidental, a denominada crise do século XIV caracterizou-se por um conjunto de fatores marcados pelas péssimas colheitas, fome, epidemias, rebeliões camponesas e guerras. Dentre as alternativas, assinale aquela que indica as consequências desses fatores. Letra A. O aumento da população das cidades, onde os índices de mortalidade eram menores do que no campo. Letra B. Diminuição das taxas e obrigações senhoriais, que recaíam sobre os servos e que levaram à adoção, nos senhores feudais, da escravidão de africanos. Letra C. Fortalecimento das instituições medievais, principalmente no que concerne ao caráter internacional das universidades. Letra D. Abalo do sistema feudal, provocando uma acentuada queda demográfica, num processo inverso ao da expressão verificada entre os séculos XI e XIII. Vamos ver o que vocês comentaram para mim aqui no chat. A Gabriele disse que a questão 4 é a letra B. O Brian também está postando que a resposta correta da questão 4 é a letra B. Letra B, letra B. Bem frisada pelo Brian aqui. Vamos ver se vocês conseguiram compreender. Gabarito para a gente na tela. Resposta correta, alternativa de letra D. O comentário fala o seguinte para a gente. A crise do século XIV marcou o fim do período conhecido como Baixa Idade Média, marcando também a crise definitiva que levou o sistema feudal a começar a ser substituído por outro, uma vez que a falta de terras férteis, a fome, as epidemias, as revoltas e as guerras configuravam um caminho sem volta em direção ao fim do feudalismo. Portanto, quarta questão, a alternativa correta é a letra D. De antemão, quero agradecer a participação de vocês, a participação de todos. Vocês ajudam de forma definitivamente ao êxito da nossa aula de hoje. Quero me despedir por aqui. Na outra aula a gente vai estar por aqui de volta e até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.